Pode dar glória a Jesus, ao Senhor a honra e a glória, ao Senhor a adoração, ao Senhor seja nosso respeito, reverência, toda glórias a Ti, Papai. Graças a Deus. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Abrace o seu irmão, aleluia, saia do seu lugar, faça isso com muito carinho. Ô glória, aleluia. Graças a Deus. Que bom que você está aqui. É certo que Deus também se alegra. Nós temos que buscar o Senhor e o seu reino. Nós temos que priorizar o nosso compromisso com Deus, irmão. Na vida de muita gente as coisas não dão certo porque ele esquece desse princípio de adorar a Deus, de servir a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Diga assim: eu amo a Deus acima de qualquer coisa. Então, irmãos, quando qualquer outra coisa quiser ocupar o espaço de Deus, lembra que você tem que demonstrar o amor a Ele. E Deus prova, sabia disso? Deus prova, Ele pede coisas para a gente fazer. Ele desafia a gente. E aí justo no dia que você tem que fazer algo para Deus, aparece uma coisa nova, diferente, para você fazer, dos seus interesses. E é ali que Deus fica olhando, vamos ver se Ele vai me amar, ou se Ele vai amar os interesses dEle. Tem gente que não discerne essas coisas, irmão. Mas como eu olho para vocês, eu falo, glória a Jesus, porque esse povo aqui está sendo provado e aprovado, porque quarta, sexta, domingo, segunda, todo dia que puder, aleluia. Pega ônibus, vai de a pé, pega o carro, vem de longe, vem de perto. Deixa o filho na mãe, deixa na avó, deixa na tia. Mas nós estamos aqui. Deus seja engrandecido pela tua vida, irmão. Sempre seja louvado o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses. Aleluia! Segundo Tessalonicenses capítulo 2. Quem achou, diga amém. Verso 12. Para que assim sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade antes, pois se deleitaram na iniquidade. E nós, diga agora, repita, e nós. Aí diz, veja só, irmão, e nós sempre devemos dar graças a Deus por vós, meus irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos elegeu desde o princípio para a salvação, segundo a santificação do Espírito e pela fé que tendes na verdade. Porque para isto Deus vos chamou por meio do nosso Evangelho, para que tenhais parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15, de 2 Tessalonicenses 2. Portanto, irmãos meus, estais firmes e retende as ordenanças dos bons costumes que vos foram ensinadas, seja por palavra ou por epístola de nossa parte. E que o próprio Senhor, Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos amou
e nos deu uma consolação eterna e boa esperança por meio de sua graça, console o vosso coração e vos conforte em toda a boa palavra e em toda a boa obra. Digam graças a Deus. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor me chamou. Amém? Olha essa palavra do Senhor, nosso Deus. Está dizendo aí, irmãos, é algo tão forte isso. Deus, antes do mundo existir, antes, Ele já tinha nos predestinado. Deus, quando Ele criou tudo isso, esse mundo, Ele criou para homens bons e também criou para homens maus. Deus escolheu um povo para si. Diga amém. Deus amou a mim e a você, irmãos. Ele nos chamou, Ele nos pôs aos pés dEle antes da criação do mundo. Isso prova que, louvado seja Deus, existem alguns tipos de pessoas que eu quero falar hoje. Alguns tipos de pessoas. Primeiro é eu e você, crente, filho de Deus, evangélico, cristão. Eu e você estamos aqui e Deus já nos preparou a salvação. Diga amém. E já preparou a salvação, mas existem aqueles que são os filhos que se perdem, e existem aqueles que foram criados e que vão para o inferno e não tem jeito. Deus tem uma peneira. Deus tem uma peneira. Aqui dentro dessa igreja, quem é pedreiro aqui sabe o que eu estou falando. Que para construir, precisa ter uma peneira. Precisa saber separar as pedras. Até as grandes são boas. Mas quanto mais se aproxima do término da obra, mais a peneira deve ser fina. Deus, irmãos, Ele chamou o povo. E Ele tem aqui, nessa igreja aqui, tem várias peneiras. Qual que é a sua peneira? Eu não sei. Mas eu entendo que Deus tem a sua, tem a minha, tem a do irmão, Deus tem a dele, as peneiras dele. Deus tem as peneiras dele aqui. E cada dia fica mais difícil. Cada dia fica mais estreito. Irmãos, não brinca. Aqui a palavra está dizendo, algumas pessoas amaram a mentira, se deleitaram na iniquidade. O mundo, ele tem os atrativos deles, irmãos. Eles têm coisas lá, que se você for ver, agrada única e exclusivamente sua carne. São coisas que são interessantíssimas aos olhos humano carnal. São coisas que geram prazer, prazer momentâneo, um prazer ilusório. O mundo só pode oferecer isso. E o problema é você gostar disso, irmãos. Levante a sua mão direita e diga: Senhor Jesus, se tem algo no mundo que tem me atraído, e eu tenho gostado disso, eu quero deixar de gostar, em nome de Jesus, amém. Porque, irmãos, vai ser julgado a pessoa que vai optar pelos prazeres do mundo. Há pessoas, irmãos, que elas acham a nossa vida água e sal, água e açúcar. Não vê beleza, não vê bênção, não vê honra, não vê vitória.
Não vê, irmãos. Eles acham que nós somos um povo branco e preto, que nós estamos perdendo tempo de ficar na igreja enquanto eles estão, né, nos rodeios, eles estão aí nas noitadas, eles estão aí bebendo, estão fumando, estão se prostituindo, estão adulterando sem ter nenhum peso de consciência, eles estão mentindo para ter sucesso, eles estão se vendendo por causa da fama, e aí vai indo, como se não fosse dar conta. E o pior de tudo não é que essas coisas são ruins, essas coisas, elas são altamente viciantes, e as pessoas estão verdadeiramente, meus irmãos, elas estão gostando de tudo isso. Elas estão gostando de ficar na frente da televisão hora e hora. Elas estão gostando de ficar na internet hora e hora. Elas estão gostando de contar uma mentirinha porque dá certo, dá para ganhar um dinheirinho. Elas estão gostando. As pessoas estão gostando. E Deus aqui está alertando. Ei, você, irmão, não nasceu para gostar disso. Mas, irmãos amados, eu falei daquele grupo de pessoas que já é do mundo, que já nasceu para o inferno. Você acha que o diabo está preocupado com esses daí? Você acha que o diabo quer tentar eles? Quer dar melzinho na boca deles? Quer pôr na nossa. É na minha e na sua. Por isso que a nossa carne às vezes clama. Mas não é porque você é ruim. É porque o diabo está te tentando. Porque a tua natureza é de Deus. Deus te salvou, escolheu você antes desse mundo existir para você ser crente. Tua natureza não é essa. É que o diabo tenta, gente. Você está me entendendo, irmãos? É a tentação do inferno. Porque nós somos o povo escolhido. Só que algumas pessoas têm a ciência disso. De que Deus na sua sabedoria, no seu conhecimento, louvado seja Ele, na predestinação, Deus testa eu e você, como Ele testou os anjos dele do céu, e encontrou uma terça parte em falha, junto com Satanás, e todos eles foram expulsos do céu. Mas Deus não criou nenhum demônio. Deus criou os seus anjos perfeitos. Só que eles cederam à mentira. O pai da mentira é o diabo, é ou não é? O diabo prometeu um monte de coisa que não pôde cumprir. Prometeu, começou a mentir lá. Ele é o pai da mentira. E ainda hoje ele fica prometendo para os outros, principalmente para os crentes, que vai dar certo, mas não vai. Que você pode continuar no erro e não dar nada. Não é assim. E aqui a Bíblia fala, no verso 12, para que assim sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade, antes, pois se deleitaram na iniquidade. Irmãos, como que você se sente quando o pastor fala umas coisas duras no altar? Hein? Qual é a sua reação quando a palavra de Deus te põe contra a parede? O que é que você sente? É nessa hora que quando você é confrontado com a verdade, que você prova para Deus quem você é. Porque tem pessoas, irmãos queridos, não é o caso de vocês, porque eu creio que eu prego daqui, eu enxergo o rostinho de cada um aqui. Eu falo umas verdades e eu fico feliz porque o que eu enxergo é o inverso. Era aquilo que realmente eu gostaria de ver, é o inverso. Algumas pessoas você espreme na parede, na mesma hora ela fica bicuda, carrancuda, fecha o braço e fica tipo assim, gorando o pastor. Esse cara aí. Enquanto outros eu vejo que quando o pastor fala umas verdades, abre um sorriso no rosto dele. Fala, amém, é isso mesmo. Doeu, mas gostei. Eu enxergo essas coisas. Não é verdade? Então a verdade, quando ela entra, irmãos, para alguns ela entra bem no coração. Para outros não. Sai pisando duro. Aqui nunca mais eu volto. O pastor falou alguma mentira para você? O pastor pregou o livro da carochinha para você? Ou pregou na Bíblia?
O negócio não é com o pastor. Mas o pastor foi duro no que falou. Irmão, você tem que entender que o Espírito Santo, ele repreende. E se está na Bíblia, aceita. Sim ou não? E tem gente que às vezes questiona, repreende por dentro, né? Não consegue falar, não tem coragem. Porque se falar, vai mostrar um lado feio da pessoa. Mas outros são amorosos, são receptivos à palavra de Deus, da verdade. Eles amam a verdade. Sabe quem é que ama a verdade? Quem é nascido de Deus, irmão. Quem é nascido de Deus, quando vem a verdade, ele fala, oh, glória, precisava ouvir isso. Porque esses daí são os eleitos de Deus. Porque a Bíblia diz bem claro, Jesus fala, os que são do mundo, o apóstolo fala, né? Os que são do mundo ouvem o mundo, mas os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Aleluia! Então hoje você está aqui para ouvir a palavra que você é de Deus, irmão. Porque a pessoa não aguenta, não. A pessoa que não faz valer a escolha de Deus, o chamado de Deus, ela não aguenta ficar numa igreja que o evangelho é pregado. Pois diz a Bíblia que no final dos tempos, as pessoas não gostariam, não suportariam o evangelho como ele é, mas estariam indo de lugares a lugares procurando mestres para si, só para ouvir o que agrada. Não suportando o evangelho. Irmãos, a Bíblia aqui nos diz o verso 13, e nós sempre devemos dar graças a Deus por vós, meus irmãos amados do Senhor, porque Deus vos elegeu desde o princípio para a salvação, segundo a santificação do Espírito e pela fé que tendes na onde? Na verdade. Aleluia. Maravilhoso Deus. Você entende que você é escolhido? Esses dias nós temos falado tanto disso, irmãos. Há uma necessidade tão grande de se afirmar que você não é normal, de que você tem um chamado, de que Deus tem uma obra com a sua vida. Porque as pessoas estão se sentindo tão menosprezadas, estão com tantos complexos, estão encontrando dificuldade onde não tem, estão inventando problemas, estão realmente criando problemas e se enrolando nos problemas. E as pessoas estão abandonando a sua posição de filho de Deus, a troco de pouca coisa, ou de muita. Nunca nós podemos negociar, igual um casamento, irmãos. Tem gente que não sabe ainda lidar com crises. Uma das coisas que eu quero estar falando. Mas deixa eu dar uma bitocadinha nisso aí. Nunca se deve, quando tiver uma briga, pegar a aliança e por meia palavra torta, ou por uma vassoura que não foi passada no chão, ou um pano mal lavado, ou uma comida que foi requentada. Aí eu vou largar você não fez a comida hoje. Poxa, por pouca coisa põe o relacionamento à prova. Você não pode. Você não pode ficar botando toda hora, né? Você parar do ser, que hoje você não tirou o pó dos móveis. E eu vou largar você, porque foi uma semana que você não pinta a porta da casa. Ixi, sabe o que vai acontecer com isso? Não vai longe mesmo. Tem certas coisas que são intocáveis. E uma dessas coisas intocáveis na tua vida, que não se deve ser colocada à prova, é o teu relacionamento com Deus. Ah, se o Senhor não me der essa bênção, eu te largo. Para com isso. Ai, se Deus não falar comigo hoje no culto, não volto mais na igreja. Ah, você está parecendo uma criança, rapaz.
parecendo que a pessoa é imatura, que tem coisas que é intocável. E uma dessas coisas é a tua fé na verdade. E é ali que o diabo põe a mão, na verdade. Fica dizendo para você, tudo que ele está falando é mentira. Por isso que nós aqui optamos por abrir a Bíblia e fazer você olhar por si só, na tua Bíblia, a palavra. Para não ficar na palavra do bispo, na palavra do padre, na palavra do não sei o quê. Mas vamos nessa palavra, porque ela é a verdade. Isso daqui nunca pode ser tirado de você, irmão. A verdade da palavra de Deus. Amém? Quando a gente lê mais revista do que Bíblia, nós estamos amando a verdade? Quando a gente lê mais noticiário da internet do que Bíblia, nós estamos amando a verdade? Ou nós estamos dando uma ênfase maior às coisas passageiras? Por isso, relacione-se, se dedique mais. Nós fizemos aqui um desafio de ler a Bíblia o ano todo. Eu não sei quem ainda está cumprindo. Tem alguém aqui que está cumprindo isso? Tá? Olha que lindo. Glória a Deus por vocês. E os que não, e os que abandonaram, retome. Faça o seu compromisso com a verdade. Porque Deus te escolheu para você abrir a Bíblia e entender. Você sabia que tem gente que abre a Bíblia e não entende nada, patavina nenhuma? Sabe por quê? Porque Deus se revelou simples. E Ele se esconde daquele que se diz sábio. Tem gente que mastiga a Bíblia e não consegue uma revelação sequer. Não entende nada. E nós, povo humilde, às vezes sem educação, e nós abrimos a Bíblia e entendemos. Só falta estar o teu RG, o teu sobrenome ali, meu irmão. Isso daí, pensa uma coisa, não é normal. Isso é revelação do Espírito Santo. Aleluia! Porque Deus te predestinou a conhecer a verdade. A verdade não é para as pessoas gostam mais da mentira do que da verdade, irmãos. E nós aqui, aleluia, você vê aí o Godri. Godri é um palestrante conhecidíssimo, tem outdoor dele para a rua aí direto agora. Ele vai dar uma palestra. Esse homem, ele ganha milhões das empresas para dar palestra de trabalho, palestra de autoajuda, e as pessoas lotam teatros, auditório de empresa, tudo para ouvir o Godri. E aí? Ele é ruim? Não sei, porque eu nunca peguei para ouvir, e nem me interesso de ouvir. Mas se tiver um pastorzinho, humilde, simples, servo de Deus, falando o português tudo errado, eu sento para ouvir ele, mas não sento para ouvir um homem daquele. Porque eu prefiro ouvir uma palavra que vem da verdade. E não uma palavra tirada de filosofia e de ideologia e de socialismo e ideias. Eu quero é a Bíblia. Amém, irmãos? Quando eu era testemunho de Jeová, abria lá as novas escrituras. E aí a gente lia aqueles livros que a torre de vigia fazia, construía, tem, de monte, com as suas próprias explicações. Você lê, você entende o que eles querem que você entenda. Não tem revelação do Espírito Santo. Está ali mastigado, fazendo você acreditar nos 144 mil, fazendo você achar que Jesus veio em 1948, fazendo você acreditar num monte de heresia, balela, mentira. E tem gente que é dessa religião e está cheio. E nós, irmão, que temos a verdade, fomos escolhidos para entender a verdade, temos que defender essa verdade. Sim ou não? Olha o que diz mais, no livro de 2 Tessalonicenses 2, 14.
Diz assim: porque para isso Deus os chamou, por meio do nosso evangelho, para que tenhais parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus chamou eu e você para nós sermos salvos. Aleluia! Porque, Deus, o que o Senhor quer comigo? Qual é a obra que o Senhor tem comigo? Duas. Repita, 2 obras Deus tem comigo. A primeira, sabe qual que é? Deus te chamou para você ser salvo. Está aqui. Ele te chamou para você sentar. Você não entendeu, né? O dia que Deus te chamou na igreja para você sentar. Talvez você fale assim: o que Deus quer comigo? Aí alguém, usado pelo Espírito Santo de Deus, começou a pregar algumas verdades para você. E você deixou entrar no teu coração. Aleluia. Você recebeu. Por que você recebeu? Sabe por que você recebeu? Sabe por que você recebeu? Porque você já era escolhido antes da fundação do mundo para ser de Deus, salvo. Quer saber uma pessoa quando ela tem demônio? Ou quando você mesmo está encapetado? Quer descobrir se eu estou encapetado? Pastor, eu preciso de libertação. É fácil. Quando a pessoa resiste à pregação do Evangelho, isso demonstra que ela está com problemas espirituais. Vocês estão entendendo isso? Pois quando a gente senta e ouve o Evangelho, as boas novas, essa palavra nos liberta e nos leva à salvação. Mas quando nós ouvimos e logo ficamos amargos, né? Você tem um monte de resistência, tudo que o pastor fala você combate. Antecede o pensamento do pastor combatendo. Isso é coisa de demônio. Isso é coisa de carne. Isso são coisas que querem uma única coisa só: tirar a sua salvação. Porque a salvação, ela vem quando nós sentamos para ouvir o Evangelho. Ninguém pode falar: mas eu sou salvo. Se tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, as boas novas, se não ouviu, não tem como ser salvo. A palavra mesmo fala a Isaías: como eles serão salvos se não tem quem pregue? Como eles vão se arrepender se não tem quem pregue? Quando alguém prega o Evangelho, as almas vão sendo salvas e confirmadas. Todo dia que você vem aqui ouvir uma palavra de Deus boa, uma palavra boa nova, uma coisa nova de Deus para você, por isso que eu acredito que na igreja tem que haver sempre uma palavra nova, sempre. Pastor que fica repetindo o discurso, para mim está vazio. Porque a palavra de Deus, ela é boa, ela agrada a nossa alma e ela é nova. Isso é Evangelho. E quando você ouve isso, você se fortalece para a salvação. Essa é a primeira coisa que Deus quer de você. Deus te chamou para você ser salvo, para participar da salvação em Jesus Cristo. E segundo, o que Deus quer? Que você seja um anunciador desse Evangelho. O primeiro é você ser um ouvinte do Evangelho e selar a tua salvação. E depois, feito isso, você deve ser o anunciador. Amém? Diga: eu serei um pregador de coisas boas e novas. Você pode ter medo: o que eu vou falar? Não, sempre você vai ter uma palavra boa e nova para falar. Sempre. Amém? E é isso que vai salvar o teu filho, vai salvar a tua esposa, teu marido, tua mãe. Quando você chegar lá e levar uma palavra boa e nova para ele. Vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. A palavra vai martelando e o coração vai esmiuçando. E aquele coração de pedra se torna de carne. Aleluia. E aquela pessoa é salva. Deus seja louvado. E aí diz mais o verso 15 de 2 Tessalonicenses 2. Diz assim:
Portanto, irmãos meus, estáis firmes e retende as ordenanças dos bons costumes que vos foram ensinadas, seja por palavra ou por epístola de nossa parte. Então mantenha tudo que você ouve, guarda firme no coração. Porque a igreja ela tem duas formas de administrar a salvação. Duas. A primeira forma de ordem na igreja, que você tem que ficar firme, é as ordenanças ou doutrina. Você tem que se enquadrar da doutrina. Tem gente que não sabe a diferença de costume e a diferença de doutrina. A primeira, vou falar da doutrina, é a doutrina da salvação. Isso não muda. Alguém pode falar, mas nessa igreja não tem doutrina, não se prega doutrina. Quem fala isso não sabe o que é doutrina. Porque doutrina são os princípios para a salvação. Isso não muda. Qual que é o princípio da salvação? Crer em Jesus, se batizar, tomar ceia, irmãos, ser um membro, ser fiel, e aí vai, mais coisas. E tradições. Há igrejas que têm tradições. Se você vai na igreja Deus é Amor, ela tem tradições lá. Não é algo que vai te salvar, mas é requisito para quem estiver lá. Algumas assembleias, a tradição humana dos homens lá, talvez seja não cortar o cabelo, talvez as mulheres usarem saia. Na Deus é Amor tem outras doutrinas, tradições de homens. E outras. Na quadrangular não se fica impondo tradição. Você pode vir com a roupa que você quiser, desde que de forma moderada. Você tem uma liberdade para adorar a Deus. Nem o pastor não fica usando o púlpito para falar da saia da irmã ou da calça jeans da irmã. Porque isso daí não é, para nós, relevante. Então, o apóstolo estava dizendo, olha, se você é da Deus é Amor, fique firme na doutrina da salvação, nas epístolas, nas cartas, nas ordenanças de Deus. E também nas palavras que mandarem você fazer lá, fica firme nisso, para você preservar a sua salvação. Agora, se você é, como no nosso caso, quadrangular, então você tem uma certa liberdade em relação à tradição. Nossa igreja não prega tradição, mas prega a doutrina de salvação, as epístolas da palavra de Deus. E aí nós ficamos firmes, diga amém. Glória a Deus, irmãos. Aqui o pastor não fica pondo o dedo, né, na face do irmão. Mas quando se fala de salvação, o pastor põe o dedo, sim. Ó, irmão, vamos consertar, vamos mudar, vamos parar de mentir, vamos parar de enganar. Isso aí é requisito de salvação, isso aí não é tradição. Quem entendeu isso? Diga amém. Diz o verso 16. E que o próprio Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e nos deu uma consolação eterna e boa esperança por meio da graça, de sua graça, console o vosso coração e vos conforte em toda a boa palavra e em toda a boa obra. Diga glória a Deus. Se você propuser no teu coração ser firme, fazer valer a eleição, ser um ouvinte da palavra de Deus, sempre o Senhor terá uma palavra boa para consolar o teu coração aflito quando chegar aqui. Porque por nós sermos de Deus, volto a falar, que nós sofremos. Então a gente chega na igreja com o coração, irmãos, muitas vezes mais esmigalhado, apertado, pressionado, triste. Você chega aqui com uma preocupação grande demais. E você vem aqui, por que tudo isso?
Isso porque tem as preocupações normais da vida, e também tem o diabo para intensificar a nossa luta. E aí você vem aqui, e Deus sempre te dá uma boa palavra. Isso é porque essa palavra ela vem ao teu encontro. Por que ela vem? Porque o pastor é inteligente? Não. Porque nós somos tudo um povo legal? O nosso linguajar é legal? Deus ele te dá uma boa palavra porque você foi escolhido para ouvir. Você foi escolhido antes do mundo existir para ouvir a palavra boa dele. E não ficar só em palavra, porque aqui Deus começa a obra. Diga, Deus começa a obra. Primeiro falando, depois agindo. Sim ou não? Então você vem à igreja e você senta e Deus te dá uma palavra. Se a palavra falar com você, isso prova que Deus, aleluia, está preocupado contigo. Se Ele consolar o teu coração, isso prova que Ele está fazendo isso para que você permaneça firme. E depois que Ele fala, Ele faz a obra. Então Deus não fica só de palavra, convencendo a gente, conquistando a gente no ouvido não, irmãos. Deus fala e cumpre o que fala. Amém? Então, essa coisa de vir na igreja, sentar no banco, ouvir, isso aí é um método de Deus. Só para os salvos. Quem não é salvo, quem não é predestinado para isso, não suporta. Não aguenta ficar 10 minutos sentado ouvindo uma pregação. Não aguenta. Nós suportamos porque Deus nos chamou para suportar e ouvir o Evangelho. Para sermos salvos. Para consolar nosso coração. E fazer a obra, a boa obra na nossa vida. Amém, irmãos? E para mim encerrar, você abra a Bíblia em 1 Pedro. Vamos, apenas ao olhar aí na leitura, você vai entender quase tudo que eu preguei hoje. Glória a Deus. 1 Pedro 5. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Diz assim, ó. 1 Pedro 5, verso 6. Portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele os exalte. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha para cá. Isso aí é aquilo que nós acabamos de ler. Quando o homem senta, ele está se humilhando. Quando o homem ajoelha, ele está se humilhando. Quando o homem ele fecha os olhos, ele ora, ele está se humilhando. Quando o homem se submete a ouvir outra pessoa, ele está se humilhando. Quando o homem, ao ouvir tal pessoa, obedecer aquilo que é mandado, ele está se humilhando. Então, quando você senta, você ouve as boas novas. As boas novas te cobram. As boas novas te ensina, as boas novas te doutrina, as boas novas te coloca costumes. E aí você aceita essa questão de deixar o seu eu e aceitar o eu de Deus. Isso é humilhar-se perante a mão de Deus. Quem se submete a esse tipo de tratamento bíblico, Deus disse, faça isso que daqui a pouco eu vou te exaltar no tempo certo. Então Deus chamou eu e você para vir aqui, e às vezes ouvir o pastor, ouvir o evangelista, ouvir o profeta, ouvir a palavra de Deus. Às vezes você pode achar o pastor arrogante, você pode achar uma imposição muito pesada, você pode achar que a Bíblia pega pesado mesmo, e que está muito difícil, mas se você ao ouvir tudo isso, o evangelho, abaixar e dizer amém, eu vou obedecer. Deus está vendo que você está se humilhando debaixo da potente mão dele. Quando Deus põe a mão, pesa.
Fala isso pro seu irmão. Quando Deus põe a mão, pesa. É ou não é? Põe a mão no ombro dessa pessoa aí. Põe do lado aí. Põe a mãozinha no ombro. Põe a mãozinha. É mais fácil para quem é casado, né? Mas tem um pezinho, tem um pezinho da mão do seu irmão? Tem ou não tem? 500 gramas, 700 gramas, 1 quilo dos mais fortes. Quanto está pesando a mão dessa pessoa aí do teu lado? Quando Deus põe a mão, pesa. Ele requer que você reaja. Mas essa mesma mão te protege e te põe em sombra. E antes de atingir você, tem que passar pela mão de Deus. Então aceita tudo aquilo que Deus manda fazer, irmão. Aceita. Na igreja é um lugar de pôr regra. Sabia disso? A igreja é um lugar de regra. E se você aceitar, você está se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Essa mesma mão que hoje está sobre você, essa mesma mão vai sair, vai te pegar por baixo e vai te levantar. Diga amém. E aí diz mais. Vem, lança a tua ansiedade. Quem chegou aqui hoje com preocupação? Alguém está com alguma preocupação? Está preocupado? Põe na mão dele agora. Fecha os olhos. Fala, Senhor, estou preocupado. E eu quero colocar na tua mão a minha preocupação. Fale para Deus o que você quer pôr. Fala, ó Deus, é aqui meu coração, é minha mente, é minha família, é minha saúde, eu não sei. Fala para Deus, coloca na mão dele agora. Lança agora. Deus, ele primeiro pede para você ouvir. Depois ele fala, lança. Pode pôr em mim. Dá aqui. O que é que está te preocupando? Qual que é a tua ansiedade? Você está querendo o quê? Agora chegou a hora de você pedir. Peça para Deus agora. Fala, Senhor, eu estou achando que eu não vou conseguir isso. Eu estou ansioso. Mas não estou vendo resposta. Eu não estou vendo um futuro nisso. Está difícil. Põe diante dele agora. Fala, Senhor, eu coloco isso aqui na tua mão. Eu coloco diante da tua presença. Essa minha batalha. Essa minha luta. Em nome de Jesus. Olha para o pastor. Vou te falar profeticamente. Sabe esse negócio aí? Deus pegou na mão. Está na mão dele. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar desse negócio aí. Ó, se está na mão de Deus, está resolvido. Aleluia! Está na mão de Deus ou não está? Ele cuida de você. Só fique esperto que o inimigo não gostou do que você fez. Por isso diz aqui, mantenha-se, verso 8, sóbrio e alerta. O inimigo, o adversário de vocês, aproxima-se sorrateiramente, e como leão que runge procura alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na confiança, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos tipos de sofrimento. Vocês têm de sofrer só mais um pouco. Depois disso, Deus, que é cheio de graça, aquele que os chamou para a sua glória eterna, em união com o Messias, irá pessoalmente restaurar, estabelecer, fortalecer e firmar todos vocês. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Está na mão de Deus. O inimigo não gostou. Fique esperto, que o diabo vem devagarinho. Fica ciscando do lado. Repreende ele. Porque quando o diabo vê que Deus assume a causa de alguém, ele vem antes. Ele vem antes. Quando o diabo vê lá os anjos descendo, sobe o anjo, desce o anjo. Aí aquele demônio que não é onisciente,
fala, olha lá, aquele crente vai ser honrado, aquele crente vai ser exaltado, aquele crente confia em Deus, aquele crente ele se humilha diante de Deus, aquele crente foi chamado para ser um vitorioso. Vamos lá atrapalhar, vamos lá tentar amarrar o negócio dele. E os demônios vêm, e o Satanás vem. Só vem na nossa vida mesmo, porque nós somos crentes, irmão. Então presta atenção. Toda vez que a coisa amarra para o nosso lado, é porque a bênção está muito próxima. Toda vez que o negócio está, você fala, o que está acontecendo, meu Deus do céu? Não estou entendendo. É os demônios desesperados, que não quer que você tome posse da exaltação. E aí o que você faz? O segredo é aqui, ó. Resiste ele. Resiste, fica esperto. Vai olhando para onde que ele veio. De onde que veio esse maldito aí? Para me atrapalhar. Resiste ele. Que Deus permite até que ele venha. Venha um sofrimentozinho. Vem a lutinha ali. E Deus fala assim, vamos ver meu filho aí, lutando pela bênção. Aí você repreende e Deus te exalta. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus vem, restaura, Deus firma, Deus opera. Feche seus olhos, diga, Senhor Deus de Israel, eu ouvi a tua palavra. O Senhor me chamou, antes desse mundo existir, para participar da salvação eterna e da vida com o Messias. E eu quero, meu Pai, nesta noite, declarar com a minha fé, que por ser um escolhido, as vitórias do Senhor me acompanham. O sofrimento vem, mas ele sai. O demônio vem, mas ele sai. Pois eu profetizo que sobre a minha vida reina a palavra de Deus, e eu me submeto aos ensinos do Senhor, para que em nome de Jesus eu seja exaltado. Eis-me aqui, Senhor, para te obedecer, em nome de Jesus. E se o diabo está tentando me impedir, eu me revisto agora da armadura de Deus, do poder de Deus, da pré-eleição, da exaltação de Deus. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que esse mal que está me resistindo, este mal que está querendo me humilhar, que está criando ansiedade no meu coração, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, sai, desgraça, vai embora, demônio, sai dessa casa, sai agora, você que causa ansiedade nos escolhidos de Deus. É com você que eu falo, espírito imundo, que não quer que a pessoa ouça o evangelho. Ele não quer que a pessoa seja salva e não seja honrada. É com você que eu falo agora, porque Jesus Cristo nos escolheu para pisar na cabeça da serpente. E eu ordeno a você que está na vida desse irmão, dessa irmã, que está no trabalho, que está no casamento, que está na saúde, vamos, em nome de Jesus, vai, sai, resiste, irmão, resiste, fala, sai da minha vida, vai saindo. Deus falou, resiste que ele vai embora. Vamos, sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Resiste,
Existe, irmão. Porque todo e qualquer sofrimento que está na tua vida não vem de Deus, não. Deus te escolheu para você ser um vitorioso e tomar posse da boa obra dele. Mas o inimigo está tentando impedir você de alcançar as bênçãos. Mas Deus te elegeu, te escolheu para carregar autoridade, força, poder da parte do Senhor. Então agora, em o nome de Jesus, eu te ordeno agora, espírito das trevas, você que ainda resiste à igreja, resiste o irmão e a irmã, em nome de Jesus, vamos! Em nome de Jesus! Vai embora! Larga agora! Larga essa criança, larga essa mulher, larga a mente desse jovem, larga em nome de Jesus. Sai do trabalho, sai, vai embora, demônio. Está repreendido no sangue de Jesus, no nome de Jesus. Põe a sua mão poderosa, porque ela tem a unção de Deus na sua cabeça. Diga: em nome de Jesus, eu profetizo as bênçãos de Deus, a libertação na minha vida, a renovação na minha vida. E eu profetizo que a honra de Deus está sobre mim. Eu aceito o jugo suave, o fardo leve de Jesus Cristo. Mas eu rejeito o fardo do diabo. O jugo do diabo está quebrado na minha vida, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, deu certo a sua oração, já deu, sabe por quê? Porque Deus te chamou antes desse mundo existir para ouvir a sua oração. Deus te chamou, meu amado, e Deus não ouve todo mundo não, Ele ouve você, os filhos, aleluia. Ele te elegeu antes da fundação do mundo. E eu tomo posse. Eu tomo posse. E você toma posse em nome de Jesus. Amém? Dá glória a Jesus. Aplauda Jesus. Exalta Jesus. Glorifica o Senhor. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Graças nós te damos, Senhor. Louvado és o Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Dá um abraço poderoso no seu irmão. Respeite ele, porque ele é um escolhido de Deus. Aleluia. Crente que está aí do teu lado aí, irmão, tem anjo do lado dele ajudando ele.